Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Consolador. E já vai deixando o seu gostei aí, curte o vídeo, compartilha, participe comentando, deixe seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E participe também das nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aí na tela. Tem Facebook, tem Instagram, tem o nosso site também. É muito bom lá dar uma conferidinha. A gente está postando alguns artigos com alguns temas bem legais. E tem também o nosso canal aqui do YouTube. Então, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, nas palestras que tem. Tem o programa Consolares também, que está em nova temporada. Então, participe, assista, deixe seu like, que é muito importante, e a participação de vocês, certo? E o tema de hoje é Maria de Nazaré, a face feminina de Deus. Um tema muito importante para essa semana do Dia das Mães, né? Tema feminino para a gente refletir. E quem vai nos trazer esse tema vem lá da ASX, Vânia Vera. Seja muito bem-vinda, Vânia. E também temos Cris, intérprete de Libras, que vai nos ajudar hoje, interpretando aqui a palestra, uma palestra inclusiva, né? Seja muito bem-vinda, Val e Cris. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Rose. Boa noite, Cris. Como Rose falou, hoje é uma palestra inclusiva, né, com a nossa intérprete de Libras aí. E eu queria agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez proferir uma palestra no Consolador, né? Tenho certeza que a reflexão da noite de hoje vai ser muito interessante. Muito bem, Val. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, né? Então, vou convidar a todos a fecharem os olhos e vamos agradecer nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, dedicarmos um tempinho do nosso dia para poder ouvir, para poder aprender e para tentar evoluir um pouquinho mais através do conhecimento. Que o nosso Mestre Jesus seja nosso guia e nos inspire para que possamos ter o melhor aprendizado. Que assim seja. E a partir de agora, Val, vai ser com você, tá? E Cris também. E daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Tudo certo. Agora é com a gente, né, Cris? Vamos lá. Boa noite, né, mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria de Nazaré, né? E eu acho que o título da palestra ele é bem pertinente. Maria de Nazaré, a face feminina de Deus. E para que a gente possa iniciar a nossa fala de hoje, é importante que a gente possa entender o conceito de Deus. Então, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Então, imagine, Deus é o início de tudo, né? É a causa primária de todas as coisas. Então, a gente não pode confundir Deus com a criatura, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é esse. Deus é o Criador. Deus é a causa primeira de tudo que a gente possa conceber, né? Então, levando em consideração esse conceito inicial trazido, né, pelo Livro dos Espíritos, nós entendemos que Deus, né, não tem uma forma definida. Deus é algo que nós ainda não conseguimos entender toda a plenitude, o que significa. E aí, muitas vezes, para que a gente possa aproximar esse conhecimento, a gente possa deixar algo mais palpável, né, no que diz respeito ao conceito, então,
costuma-se trazer uma forma para Deus. Costuma-se tentar humanizar, né, Deus. E a gente percebe que essa figura de Deus, ela é proposta, né, em várias religiões, sejam elas cristãs ou não, de maneiras diferentes. Mas, geralmente, a partir de um perfil humano, né? Isso aconteceu nas religiões antigas, isso aconteceu nas mitologias, né, de uma maneira geral, grega, romana, né? No Egito Antigo, em várias outras religiões, Deus sempre assume esse perfil de humanidade, porque é uma forma que se encontrou de passar uma ideia, né, do que seria Deus. Então, acho que às vezes nós enquanto seres humanos, nós temos essa necessidade de trazer uma imagem, né, das coisas para que a gente possa entendê-las, a gente entender como elas funcionam. Então, interessante a gente pensar que se Deus é a causa primária de todas as coisas e Deus não tem uma forma definida, por que é que nós, quando pensamos em Deus, de uma maneira geral, nós sempre atribuímos a Deus uma imagem masculina? Se você pergunta a uma criança quem é Deus, dependendo da formação religiosa que ela tem, ela vai lhe dar algumas respostas diferentes. Mas todas elas trazendo a figura masculina de Deus. Se você coloca para uma pessoa católica, por exemplo, você pergunta quem é Deus, muitas vezes Deus se confunde com a figura do Cristo, né? A figura de Jesus. É como se Deus e Jesus fossem únicos, fossem os mesmos. Então, muitas vezes há essa confusão. E em outras religiões, o Deus, ele também é trazido na forma masculina. Mesmo que não seja a mesma forma, a mesma aparência do Cristo de Nazaré, mas às vezes ele aparece como um senhor de barbas brancas, né? Um senhor já de certa idade, com barbas brancas. E as crianças, elas trazem muito dessa figura, dessa imagem, dessa projeção de Deus. E aí, quando a gente percebe que, por exemplo, as religiões mais antigas, como, por exemplo, a mitologia greco-romana, por exemplo, né? Você percebe que o Deus lá, essa imagem de Deus, do Senhor, ele é muitas vezes trazida a partir da imagem de Júpiter, que era o deus chefe, né, da mitologia romana, ou então mesmo do Zeus, que era também o deus chefe, né, da mitologia grega. E aí a gente, com o nascimento, por exemplo, do catolicismo, né, a partir de algumas influências dos deuses romanos, então nós herdamos também a ideia de que Deus tem essa figura de homem, e de homem velho, de homem com barbas brancas, né? Lembrando a ideia do Júpiter, a ideia dos Zeus também. Quando a gente pensa sempre a partir dessas figuras, fica difícil de entender onde se encontra a face feminina, né, de Deus. O que é que representa? Por que é que Deus tem que ser homem? Já que as criaturas não assumem uma mesma forma, né, um mesmo corpo. Mesmo porque Deus não é, como a gente viu no início, não é uma figura humana, né? Ele é muito mais do que isso, representa muito mais do que isso. E não se confunde com sua criatura. Deus é o Criador. E a partir disso, a partir dessa ideia, né, de Deus masculino, da figura masculina para representar o Deus, a gente traz uma reflexão inicial. Por que seria que a forma como esse Deus é visto é sempre no sentido masculino da palavra? E aí muito do que a gente observa vem do que se
pregado em várias religiões, né? As religiões, em sua grande maioria, construída a partir de conceitos masculinos. Foi escrita, foi passada adiante a partir da perspectiva do homem, né? Do masculino. E as mulheres, muitas vezes, elas assumem papéis muito negativos. Quando a gente vai pensar um pouquinho, por exemplo, na criação, né, do mundo, como a gente pensa hoje, não com relação ao espiritismo, mas com relação a outras religiões, se coloca que o primeiro homem foi Adão e a primeira mulher Eva, e essa mulher, juntamente com uma serpente, que também assume características femininas, conseguiram seduzir Adão e fazê-lo pecar, fazê-lo ir de encontro aos ensinamentos divinos. E a partir daí, eles foram expulsos do paraíso, né? Quem já não ouviu essa história? E aí, a partir daí, a gente percebe que a ideia relacionada à mulher é sempre uma ideia muito negativa, de sedutora, aquela que traz algo de oculto, aquela que quer de alguma forma ludibriar, quer persuadir negativamente o homem. E durante toda a história das religiões, a gente percebe essas questões, né? Em muitos momentos. Para justificar, por exemplo, o fato de Jesus, por exemplo, andar com muitas mulheres, né, ao seu redor, pregando e tendo a companhia dessas mulheres, é preciso que elas entrem como pecadoras. Por exemplo, a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né, como muitos de nós conhecem, ela, durante muitos anos, erroneamente foi colocada como se fosse uma prostituta. E, na realidade, Maria Madalena não foi uma prostituta. Não que o fato de ser prostituta fosse algo assim, como é que se diz? Algo tão pernicioso assim, porque existem N outras formas e outras vivências, né? Que muitas vezes são muito mais questionáveis do que essa. Mas eu não vou entrar nessa seara. Hoje, o que eu quero colocar para vocês é que muitas vezes a mulher é vista como de forma negativa. E é aliada à ideia de feminino, à ideia do pecado. Então, a mulher, ela sempre traz essa conotação negativa, com exceção de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ela conseguiu sair, né, dessa perspectiva de pecadora, de alguém que está persuadindo alguém a pecar, por algo muito interessante. Ela assumiu o perfil de mãe. Então, a partir do momento que se colocou na figura de Maria de Nazaré a característica maternal, então é como se ali, naquele momento, ela fosse uma exceção. E interessante que para que essa maternidade ela fosse trazida como algo puro, fosse trazido como algo sublime e divino, foi preciso que se colocasse a ideia que Maria de Nazaré era virgem. Maria de Nazaré, ela foi virgem na concepção e depois também do nascimento do Cristo. Muitas vezes se prega isso. E por quê? Porque essa necessidade de se colocar em Maria de Nazaré esse peso, essa carga de pureza, né? De que não poderia ter relações sexuais com o seu esposo, com o seu marido, no caso era José. Por que precisaria para que durante séculos e séculos e séculos Maria de Nazaré fosse ter uma importância perante a igreja, as igrejas, as religiões, sem ter essa conotação negativa? Então, a sexualidade de alguém, principalmente a sexualidade feminina, é vista de uma maneira muito negativa. E a forma que se encontrou
de fazer com que Maria de Nazaré fosse respeitada, fosse vista de maneira divina, como a mãe do Salvador, foi se colocando na ideia de que um milagre teria acontecido e que um anjo veio e concebeu em Maria o Filho de Deus, né, o Jesus. Então, essa é a forma como muitas religiões apresentam Maria de Nazaré, né? A sua trajetória aqui nesse planeta. Interessante que eu gostaria de destacar que a doutrina espírita não traz essa explicação, né? Se Jesus veio a esse planeta para nos ensinar através da sua lição de amor, e Maria também veio iniciar, esse distribuído e fosse vivenciado, eles não poderiam ir de encontro à lei natural, né? A lei natural de concepção, a lei natural de nascimento. Jesus não poderia nascer ou ser concebido de maneira diferente dos outros, porque ele veio aqui para vivenciar a experiência na carne e, a partir dessa vivência, nos ensinar o que é o amor. Então, não seria muito incoerente, né? Da parte do Cristo de Nazaré e de Maria também de Nazaré, virem de forma diferente. Se nós sabemos que o Deus, essa causa primária, ama a todos indistintamente, e existe uma lei universal de igualdade, né? Então, se eles vieram para cá para nos ensinar, para nos trazer o exemplo de amor, eles teriam que vivenciar, né, esse amor da mesma forma. Então, Jesus foi concebido a partir, né, do amor de José e de Maria. Por que não? O sexo, ele não é algo sujo, não é algo negativo. O sexo é sublime. Tanto é que é uma forma de perpetuação da espécie, né? É uma forma de evolução, né? E eu acho que a gente tem que colocar sempre isso, essa importância. Maria de Nazaré é um espírito puro, mas Maria não é pura porque era virgem, porque nunca tinha tido nenhum tipo de relação sexual, ou que depois do nascimento do filho continuou sem ter relações sexuais. Maria é pura porque ela é um espírito evoluído. Para comportar a luz imensa de Jesus, teria que ter também um espírito com energia compatível. Então, Maria de Nazaré também era um espírito puro, também é um espírito evoluído, né? E por isso ela conseguiu energeticamente ficar em sintonia com Cristo de Nazaré. Porque se ela fosse um espírito mais atrasado, ela não ia comportar, ela não ia conseguir uma sintonia, né, com o Jesus, que já é um espírito muito evoluído. Então, é importante a gente colocar isso. Existia uma compatibilidade energética, né, entre Jesus e Maria. A partir disso, eu acho interessante a gente ficar pensando no como ela veio, né? Como foi a vivência de Maria, né? Na encarnação, né? Enquanto mãe de Jesus, né? Nesse planeta. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas informações. Por exemplo, Maria, ela nasceu na cidade de Nazaré, né? Ela era israelita. E hoje é capital do Distrito Norte de Israel, o local hoje, né? Por isso que Maria de Nazaré, porque na época as pessoas elas não tinham sobrenome, elas eram identificadas pelos locais onde elas viviam, onde elas nasceram, né? Onde elas faziam parte, a comunidade onde elas faziam parte. Então, Maria de Nazaré, porque Maria vivia em Nazaré. E isso é extremamente interessante. Ela, enquanto mulher judaica, né? Porque ela não era cristã, né? Mesmo porque não existia. O cristianismo foi a partir de Jesus, né? Ela era judaica. E tinha aquelas tradições. Maria, ela
casou, ela tinha 13 anos. Então, ela era muito jovem ainda, era uma menina. Mas essa era a tradição da época, né? As mulheres, elas nasciam muito cedo. E eu acho interessante que a gente coloque que, por exemplo, a lei de reprodução, ela é uma lei natural. Então, Maria e Jesus, jamais, enquanto espíritos puros que eram, eles iriam contrariar uma lei natural, né? Uma lei divina, que servia para todas as pessoas. Na questão 614 até 686 do Livro dos Espíritos, a gente pode ver, pode refletir e pode entender um pouco melhor sobre essa lei de reprodução enquanto lei natural, né? Quem tiver interesse, né, vai lá no Livro dos Espíritos e da 614 até a 686 pode se aprofundar acerca da lei de reprodução enquanto lei natural, certo? Então, o que é que a gente pode, de imediato, o que é que a gente pode pensar? Que não existem milagres com relação a isso, né? O anjo Gabriel, ele não veio anunciar que Deus, mesmo porque Deus não era humano, e veio trazer uma criança e depositou ali no ventre de Maria e tudo se desenvolveu. Na realidade, Maria e José, os pais, né? Aqui neste planeta, os pais de Jesus, um espírito muito evoluído, o espírito mais evoluído que esteve neste planeta e que veio nos ensinar o que é o amor, né? E isso tudo aconteceu da maneira mais normal e regular possível, né? Mesmo porque em obediência à lei de reprodução. Então, com relação a esse primeiro ponto, eu acho interessante a gente colocar que Maria de Nazaré, enquanto espírito puro, que aqui esteve, no sentido de espírito evoluído, ela veio com uma missão muito interessante, uma missão de muito amor. Enquanto Jesus ele passou 33 anos, né, apenas aqui entre nós, Maria passou mais tempo, né? E ela foi quem continuou, né, a pregar e a levar os ensinamentos divinos e os ensinamentos trazidos por Jesus também. Então, Maria teve uma missão muito bonita. E ela, a partir dessa ideia maternal, né, que se colocou, ela conseguiu chegar mais próximo das pessoas. Porque eu acho que hoje, para que a gente possa entender aquele amar a teu próximo como a ti mesmo, e falar nesse amor sublime que o Cristo de Nazaré nos trouxe, eu acho que o amor que mais se aproxima é o amor de mãe, o amor maternal, né? Então, Maria, ela veio através desse amor nos ensinar, nos mostrar o quanto é importante nos doar. E Maria foi só paciência, Maria foi só amor, Maria foi só ensinamento, acolhimento. Tanto é que tem uma oração, né? A oração da Ave Maria, que nós, quando fazemos essa oração, a gente pede para que ela olhe por nós até na hora da nossa morte, né? Até na hora que a gente está indo embora desse planeta, a gente pede o socorro a Maria, pede a mão, estende a mão a Maria. E eu tenho certeza que muitos de nós, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, a gente lembra daquela figura tão doce, né? De Maria de Nazaré, e a gente sente mais paz, sente mais tranquilidade. Porque Maria, naquele momento, ela se apresenta como a face feminina de Deus. Porque Deus, enquanto energia, não se corporifica, mas Deus está em todos nós. E em Maria de Nazaré, ele se apresenta de maneira muito forte, trazendo essa característica feminina. Então, nós, mulheres, principalmente, nos identificamos em vários momentos e também recorremos a Maria, porque Maria é nossa referência. Ter uma referência masculina é interessante, mas para as mulheres, ter uma referência feminina é extremamente forte, né? Sensibiliza demais as nossas vidas.
É como se nós tivéssemos alguém que nós possamos nos inspirar. Então, quando a gente fala Maria de Nazaré, a face feminina de Deus, Deus se projetando, né, através daquele espírito puro, aquele espírito em uma evolução muito acima dos que aqui estão, né, que veio em missão, uma missão de amor, para nos ensinar o que é ser paciente, o que é acolher, o que é amar indistintamente. Maria suportou todas aquelas aflições, né, que Jesus passou. Imagine só para quem é mãe pensar nisso, o filho sofrendo daquela forma, né, com tantas torturas, com tantas dores, com tanta perseguição, e ela seguir em frente, sabe, com fé, com perseverança, dando continuidade ao trabalho, né, de amor que o filho trouxe. E só um espírito da envergadura de Maria de Nazaré seria possível, né, dar continuidade, apesar de todo aquele sofrimento, apesar de todas aquelas adversidades, ela seguir em frente de maneira serena, sem se abalar na sua fé, sem se abalar na sua certeza de que tudo continua, que aquilo seria só mais uma etapa, que estava do lado certo, estava fazendo a coisa certa, apesar de todo o sofrimento, né, que ela passou. Porque imagine só um espírito puro estar aqui, sem precisar passar por tudo isso, mas por amor se submeter, né, a todas essas dificuldades, a todos esses desafios. Então, Maria de Nazaré, ela representa isso, ela representa fé, ela representa amor, ela representa acolhimento, ela é, sim, a face feminina de Deus, Deus enquanto energia, enquanto causa primária, né? Enquanto amor indistinto a todas as criaturas, né? Maria, a figura dela é uma figura muito forte. E aí muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de Maria de Nazaré porque ela quer ser mais do que Jesus. Na realidade, não existe essa concorrência, né? Não existe essa necessidade de ser mais ou menos. Eu acho que essa visão de concorrência existe só com relação a algumas pessoas que ainda não conseguiram entender a grandeza, né, do Cristo de Nazaré, a grandeza de Maria de Nazaré, que estão mais preocupados em compartilhar, estão mais preocupados em distribuir amor e jamais em dividir, jamais em trazer nenhum tipo de concorrência, né? Acho que é importante. Maria não é só uma imagem, Maria não é só uma fotografia, Maria é muito mais do que isso. Mas aquelas pessoas que trazem uma imagem em casa, necessariamente, elas não estão adorando uma imagem. Elas estão, a partir daquela imagem, conseguindo entrar em sintonia com aquele espírito puro que é Maria de Nazaré. E muitas vezes é isso que acontece. A gente precisa, para entrar em sintonia, às vezes a gente precisa de uma fotografia com outra pessoa, a gente precisa de uma imagem, a gente precisa corporificar muitas vezes, né? É o que aconteceu, por exemplo, com Deus, o Deus masculino, né? Em um mundo patriarcal, a referência que esses homens tinham era de um Deus masculino. E hoje, quando a gente pensa em Deus enquanto energia, a gente vê que Deus não precisa ser homem. Mas Deus pode ser homem, Deus pode ser mulher, Deus pode, porque Deus está em todos os lugares e não tem uma forma definida. Então, a partir do momento que a gente se projeta, que a gente imagina, que a gente entra em sintonia com o divino, Deus está dentro de nós. E Maria, ela representa essa questão, essa face feminina, esse perfil de mulher forte, corajosa, sabe? Que acolhe, que enfrenta os desafios, que tem fé e que não se abala. Eu acho que a face feminina de Deus, retratada a partir de Maria de Nazaré, significa isso. E aí eu lembro bem, quando eu penso em Maria, eu lembro de uma música bem antiga, é uma música inclusive católica, e que fala um pouquinho de Maria, fala um pouquinho dela enquanto pessoa, enquanto carne, né, enquanto encarnação, né, da mãe de Jesus aqui nesse planeta. E diz assim, Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé
e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Maria de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe dos céus. Então, é muito forte essa Maria da minha infância, essa Maria que eu trago para a minha vida, a partir dessa face divina, né, do nosso Criador. Jamais confundir. Maria é criatura também, só que Maria é uma criatura, sou a angelitude. Maria é um espírito puro. Não porque é virgem, não porque durante a encarnação não manteve relações sexuais com o marido, mas porque ela é um espírito evoluído e que veio a este planeta como missão, a missão de amor e a missão de trazer ao mundo, né, ao planeta azul, nosso Cristo de Nazaré. Lindo, 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 gente. Ai, eu até me emociono quando fala de Maria. Tenho uma afinidade muito grande com ela. Principalmente depois que eu fui mãe, né? Eu fiquei muito mais assim, sensível. Comecei a compreender Maria, o que ela passou, né, na Terra, o que ela sofreu, Jesus sofrendo. E aí a gente tem um grupo de dança no Consolador, que no Dia das Mães a gente vai apresentar uma música que é sobre Maria. E aí todas as vezes ensaiando a gente se emociona. Então, um amor muito grande por Maria. E é muito, muito bom ouvir, sabe, essa visão espírita sobre Maria. É muito, muito consoladora saber sobre Maria. E antes das considerações finais, Val, vamos só trazer uns recadinhos aqui, tá? Sobre as atividades online que estão acontecendo no centro. Então, online a gente ainda está tendo o estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles nas terças. Na quinta-feira a gente está tendo o ESD e na sexta está tendo o ESE. E aí, essas atividades online acontecem através do Meet, também tem outras plataformas, qualquer coisa, só ir nas redes sociais da gente para saber direitinho. E as atividades presenciais, a gente está tendo o ESD aos domingos, de 3 às 4h30. Está tendo palestra também aos domingos, 17 horas. Ao mesmo tempo, tem a evangelização infanto-juvenil e também está tendo um atendimento fraterno. Então, pessoal, quiser participar presencialmente, tem também online, a gente tá aqui, ó, para todo mundo, todos os gostos. Val, você pode trazer suas considerações finais para a galera nesse momento. Pronto, eu queria mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de refletir um pouquinho sobre o Evangelho, hoje nessa figura maravilhosa de Maria, que é como Rose disse, ela nos traz profunda emoção, né? Falar em Maria é algo assim muito bom. Eu acho que a gente, quando começa a falar e pensar em Maria, é uma inspiração assim que eu nem sei, né, como descrever. Maria sempre me traz muita paz. Eu acho que nos momentos de maiores dificuldades que eu tive, eu recorri à Mãe de Jesus, né, a mãe de todos nós, a esse espírito puro. E embora os problemas muitas vezes não se resolvam, mas a gente começa a olhar para eles de uma outra forma. Eu acho que Maria, para mim, é acolhimento. Acho que é a palavra mais oportuna sobre Maria de Nazaré. E foi assim um prazer imenso poder falar um pouquinho sobre ela. Eu quero agradecer, como eu disse mais uma vez, a oportunidade
Agradecer a Rose, a Cris, que é essa figura aí maravilhosa. Eu fico assim também muito emocionada em saber que a gente tem um intérprete de Libras, sabe? Que a nossa palestra está sendo inclusiva, tem um recurso de acessibilidade. E assim, eu acho que hoje em dia isso é imprescindível em todos os espaços. Ai, obrigada, Val. Obrigada, Cris. Vocês foram incríveis. E convite aberto, né, para participar do Consolares também, das próximas palestras, tá bom? Muito obrigada. Um cheiro no coração de vocês. Vamos fazer a prece agora, prece para encerrar. Então, obrigada, Senhor. Muito obrigada pela noite de hoje, por essa palestra incrível. E que nós possamos guardar nos nossos corações a mensagem linda que foi dada nesta noite. Que nós possamos também, no nosso dia a dia, lembrar de Maria, lembrar do nosso Mestre Jesus, dos ensinamentos e principalmente do amor que eles nos mostraram, que eles nos inspiram e que possamos ser pessoas mais amáveis e gentis no nosso dia a dia. Que assim seja e até a próxima, gente. Um cheiro para todos vocês. Tchau, tchau.